Vamos se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Dirigir a Deus uma oração. Já que vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento, após o irmão. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir tua palavra. O Senhor falou conosco, Deus, Senhor, tem nos abençoado poderosamente, Pai. Não tenho palavra para dizer, Senhor. Sim, meu Deus eterno, fala conosco. Ó, Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, aleluia. Fala conosco, abençoa cada um, Senhor. Sim, Pai, seus filhos, Pai. Nós confiamos no Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos que estão aí em casa e que estão aqui, nós vamos estar adorando a Deus com a irmã Denise nessa hora, com 2 hinos da harpa cristã, neste momento. Após o diácono Romar vai estar louvando um hino também após a leitura oficial. Fique preparado. Bem, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 75. Qual é o hino dele? Aquele que o refrão. Em Jesus tens a alma. 75. Você que está aí no teu lar, você pode abrir tua harpa ou o teu celular e louvar o Senhor conosco. O nosso Deus é um Deus transcendente, imanente. Ele está aqui e Ele está aí também contigo. Aleluia. Tentado não serás, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, dominar é o mar. Deus pode livrar-te, nem queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma. É também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impuras voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual tua terra, na rocha eterna, viva tua fé. Verás é teu título, Glória a Jesus. de Deus é teu ser. Espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma. É também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor ainda
com o hino 139. Jesus é meu eterno Redentor. Você conhece? 139. 139. 139. Acho que todos conhecem. Não, não parei, só tem um problema, eu parei, não sei. 179. 139. Isso. Glória. Vamos adorar o Senhor Jesus porque Ele é o nosso Redentor. Ele morreu, ressuscitou, né? E a sua vida em nós que nos faz forte. Aleluia. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é eterno Redentor, pois seu sangue já manifestou. Deus de paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem mais triunfou. Dele podemos do mal ressuscitar. Jesus é eterno Redentor, por seu sangue já manifestou. Deus de paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga as falsidades, do medo da morte esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, bom Emmanuel. Jesus é eterno Redentor, por seu sangue já manifestou. Deus de paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Em alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é eterno Redentor, por seu sangue já manifestou. Deus de paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, vos convido a se colocar em pé. Vamos proceder uma leitura bíblica nessa noite. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12 ao 25. Nós leremos uma leitura alternada com os irmãos nessa noite, e após a leitura e oração, o diácono Romário vai estar adorando a Deus, louvor dos seus hinos, ou
Quem quiser adorar o Senhor Jesus com o violão, e nós vamos recolher as nossas ofertas para o bom andamento da obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 25. Leremos uma leitura alternada como de costume com a igreja. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentas, os endemoniados, lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão de gente de Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Amém, glória a Deus por essa palavra. Oremos ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa, oremos um pelos outros. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelas tuas maravilhas, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Levantamos as nossas mãos, Senhor, em se contenda, Pai, orando com tua igreja santa, Senhor, remida, que quer ir para o céu. Meu Deus, esta palavra, Senhor, colocaste ao nosso coração, essa série de ensinos que vamos iniciar nessa noite, Pai. Que teu nome seja glorificado. Venha falar com teus filhos, com teu povo, aqueles que esta palavra alcançar. Meu Deus, seja com teus filhos aqui em Portugal, ó Pai. Meu Pai, aqueles que estão trabalhando, que ainda não puderam vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam da tua bênção, aqueles que serão alcançados, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que já estão, Senhor, ouvindo, Senhor, esta oração. Ó Pai, a vida, Senhor, do nossa convenção, Senhor, do nosso estado de Mato Grosso, que nosso pastor presidente, pastor José Sobrinho, ó Senhor eterno, e sua família, Pai, continua abençoando o teu servo. Meu Deus, toda a igreja, Pai eterno, de Rondonópolis, de Mato Grosso, ó Pai, dos confins da terra, meu Pai, abençoa de uma forma gloriosa. Fala conosco, Pai, de uma forma poderosa. Nós pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Glória a Deus. Nós também vamos louvar o Senhor com nossas ofertas e os dízimos para o bom andamento da obra do Senhor. Irmão Romário, vem aqui, por favor. Vai usar o violão? Ele vai louvar aqui. Isso. Glória a Jesus. Tudo bem, né? Vamos louvar o nome do Senhor. Esse hino eu gosto muito, 291. Todo mundo, eu creio que gosta desse hino, né? É onde nós vamos almejar um pedacinho daquilo que o Senhor já está preparado. Não vai parar, não. Jesus, quando falou na palavra dele, eu vou preparar o lugar já estava, ele só ia preparar. E aí ele já estava só dando um jeito, já lá e já estava preparado. Deus mostrou a primeira vez, quando eu era solteiro, Deus me mostrou a cidade descendo duas vezes. Uma vez mostrou e a segunda vez, Senhor, confirma para mim saber. E Deus confirmou. Linda, não tem comparação. Até na cidade tinha aquelas coisinhas que a irmã colocou aqui, quando eu vi, mesma cor assim, que as colunas de ouro, mostrando, descendo, tampando tudo. A cidade descia tapava devagarzinho, descia, a porta enorme. Então, esse hino, né, essa cruz que nós estamos levando, nós não vamos parar no meio do caminho, né? Nós temos que seguir em diante. Nós vamos ao nome do Senhor, 291. Para a garganta, não vamos. Eu trouxe o óculos e eu não consigo errar, só porque não ajuda aí. Ajuda e canta bem alto para me ouvir, para nós louvar o nome do Senhor. É uma coisa perfeita, se a gente quer a coisa para a gente perfeita, para Deus é melhor ainda. Então vamos louvar o nome do Senhor.
vai deixar as coisas do mundo, tirar a sua visão da palavra que vai vir, que nós vamos ouvir do Senhor, a qual o Senhor tem falado conosco nesse dia, até pelo um gaio que o vento se balança, fala conosco. Tudo trabalho que você está fazendo, Deus está falando. Eu estou cansado de falar da palavra de Deus lá no trabalho, fala da palavra de Deus. Falei com o rapaz, Deus te liberta cigarro. E ele não acreditava, criticou da palavra do Senhor. E ele está em casa, com problema, teve que operar a garganta. Deus tem misericórdia da alma dele, porque ninguém sabe o que caroço que é que tomou, criou na garganta dele. E eu falei da palavra de Deus, estou falando, estou pregando. Eu falei, um dia você vai querer ouvir essa palavra que eu estou dizendo, que Deus cura, que Deus liberta. E ele não acredita. E o português tem logo não acredita. E nós estamos falando da palavra de Deus, né? E eles não escutam, né? Eles não escutam a gente falar da palavra do Senhor. E Deus tem misericórdia daquela alma e estende a mão, né? Repreende a enfermidade, porque foi operado. Ele foi operado e ele foi operado e está em casa. Agora ninguém sabe, não vai fazer nada daquele tumor. Eu também tirei um na perna, mas não era nada, graças a Deus. E ele tirou aquele tumor da garganta dele, ninguém sabe. E às vezes você fala da palavra de Deus, Jesus te ama, né? Muitas vezes ele fala assim, eu não sei pregar, né? Eu não sei pregar, mas Jesus te ama, você pregou. Jesus te liberta, está pregando, né? Umas palavrinhas de nada você consegue ganhar uma alma para o Senhor. Aleluia. Mas Deus quer que você redou seu pé, você estava lá em nada, vem aqui, Deus está te abençoando, né? A Mandelisa foi lá e te buscou, você está aqui, confia a palavra do Senhor, largou o seu leite, você podia estar dormindo, ou que cansaço que está, vontade de dormir, vontade de descansar, mas nós estamos aqui, dando a mão, enfiando o ombro de baixo, enfiando o ombro de baixo, para levar essa culpa, não deixar na culpa, na porta do pastor, da pastora. É verdade. Juntando, irmão, a lenha, quanto mais lenha, mais fogo. A palavra de Deus fala que vamos usar os irmãos vivem união. É a união que faz a força. Não deixamos o cara, igual que passou. É o pastor que vai resolver tudo, não. O pastor não vai resolver tudo, não. Você também está. Não mesmo. A Bíblia fala que nós somos membros. Cristo é a cabeça, nós somos membros. Nós somos membros, nós somos ligados. Aleluia. A palavra de Deus fala que ele está aqui na terra, ele está no céu. E se você está aqui nessa noite, glorifica o nome do Senhor. O Senhor que é a bênção para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma bênção estar conosco também aos irmãos aí da live do Brasil. Não se assuste, irmãos do Brasil. Aqui o horário é diferente, são 5 horas do Mato Grosso, ou depende de onde você está. Então aqui já é 9 horas da noite. Então o nosso culto começa às 8h30 e você sempre pode nos acompanhar nos cultos de ensino. Colocamos no nosso coração de estar gravando os cultos e aí transmitindo online para também os irmãos que estão trabalhando aqui de Portugal possam assistir. Meus amados, nós vamos conversar nessa noite uma série de estudos falando sobre o princípio do reino. Então, nós escrevemos aí algumas coisas acerca do reino de Deus e aos seus princípios, e eu quero comentar contigo e ministrar o seu coração que Deus já ministrou ao meu. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, que é o texto-chave do nosso ensino para a glória do nome de Jesus. Nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 12 ao 25, todo o contexto deste ensino nessa noite. Mas eu quero frisar os versículos chaves, ou o texto destaque. Versículo 17. Abra comigo a sua Bíblia e vamos recitar numa voz uníssona no 3. E também depois vamos ler o versículo 23, 24 e 25, que ele faz parte também do contexto missional de Jesus e o que Jesus pregava. Muitas pessoas ficam
preocupadas em entender o que se deve pregar. E hoje, nesse início do processo do princípio de reino, você vai entender o que você deve pregar. Observe, versículo 17 do capítulo 4. Vamos ler? 1, 2, 3. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 23, por favor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. 25. E seguia uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Amém, glória a Deus por isso. Meus amados, este contexto mostra muito claro o que Jesus pregava. O que Jesus pregava? O evangelho do reino. Diga comigo, o evangelho do reino. O evangelho do reino. Essa ação de Jesus pregar o evangelho do reino é muito importante. Por quê? Porque Jesus está pregando que evangelho? Do seu reino, não do reino deste mundo, do reino dele, que ele veio implantar, que ele mesmo é o representante deste reino. Ao longo dessa série de estudos, nós vamos entender esses princípios e esses fundamentos do evangelho do reino, os princípios que Jesus estabeleceu. No capítulo 5, Jesus vai dizer vários princípios e a sua manifestação: a humildade, a mansidão, a retidão, a miséria, a santidade, a paz, a fidelidade. Nós vamos aprender e percorrer ao longo da Bíblia essa série de princípios que estabelece o reino de Deus. Mas o que me chama a atenção neste contexto é justamente o que Jesus ensina, o que Jesus prega. Jesus percorria a Galileia, como bom galileu, ele prega na Galileia, na sua terra, ensinando nas sinagogas dos judeus, ensinando o quê? O evangelho do reino. Mas também, além de ensinar, irmão ouvindo, ele tem que fazer as suas manifestações de cura, de milagre, libertações de endemoniados. Ali os lunáticos são libertos. Por quê? Porque aquele povo incrédulo da época precisava de um sinal, e muitos daquela multidão o seguia por causa do sinal, não da palavra que ele pregava. Aí tem uma diferença daquele que quer ser crente hoje. Você quer ouvir a palavra de Cristo e ser mudado pela palavra, ser transformado pela palavra, ou só viver à base dos sinais do que ele faz? Porque o próprio diabo hoje engana muita gente com sinais, mas ele não tem a palavra verdadeira, a palavra da verdade, a qual Cristo nos ensina e deixa princípios fundamentais para a nossa vida cristã. Nessa introdução bíblica, nós temos que entender que Jesus é o rei legítimo. Jesus, ele tem toda a autoridade para implantar um reino, porque ele realmente é o rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O contexto que Jesus se aplica é de um homem que nasceu em Belém da Judéia, cresceu numa família pobre, mas agora aos 30 anos justamente está autorizado pelo Pai. Ele mesmo diz: eu vim em serviço do meu Pai, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E aos 30 anos, ele começando o seu ministério, ele começa a falar na rua da Galileia: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa ação de Jesus pregar o reino traz muita importância para a nossa vida cristã hoje,
porque se nós não se estabelecermos em princípios, em reino, nós vamos desviar de uma tal forma dentro da igreja, ou sair dela culpando pessoas, culpando situações, ou até mesmo inventando coisas emocionais de nós mesmos para dar motivo a se afastar. Mas quando nós temos compromisso com o reino, pregamos reino, vivemos no princípio do reino, nós estamos olhando para o autor e consumador da fé, como diz Hebreus. Nós olhamos para Jesus, aquele que suportou a afronta do diabo, sentou à destra de Deus e nos dá a vitória, nos garante a vitória. Nós temos uma carreira, como ele diz em Hebreus capítulo 12, e esta carreira nos está proposta, nós temos que correr com paciência ela, e esta carreira é que nos leva ao céu de glória. Claro que muitos crentes estão na igreja por medo ou querendo uma recompensa, porque muitas pessoas hoje só se importam que elas vão ter de benefício, mas na verdade o evangelho do reino é um crescimento, é um dia após dia de você entender o princípio, de entender o valor do reino, de entender o que ele se estabelece e principalmente cumprir a vontade de Deus. Aí eu fiz uma nota muito importante, porque Jesus, ele começa a pregar nessa linguagem. Jesus, ele começa a dizer: olha, o reino está próximo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se nós observarmos, parece que Jesus está falando algo cronológico, algo do tempo, algo assim: olha, o reino está próximo, olha, vai acontecer isso. Na verdade não, Jesus está se referindo justamente não a mês, a ano, a o dia, mas ele está justamente afirmando a sua autoridade de poder, dizendo: olha, o reino de Deus está aqui, ele é o reino, ele tem autoridade, ou seja, Jesus é o portador do reino. E ele diz com toda clareza: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Costumo dizer para a igreja que Jesus é a melhor explicação, ou o melhor espelho de Deus, de quem ele é, do que ele faz, do que ele vai ser na nossa vida, o que ele será, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, o que ele se revela na natureza, como diz o irmão Romar aqui, que o galho fala conosco, mas o que se ele revela também nas escrituras, especificamente na pessoa do Senhor Jesus. E aqui tem uma importância muito grande, e eu gosto muito da nota que o apóstolo Paulo faz aos seus primeiros seguidores da igreja de Colossos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículos 13 ao 23, Paulo faz algumas menções da importância, da autoridade, do poder do Senhor Jesus Cristo, e de quem ele é para a igreja, e do que se manifesta através dele. Observe comigo, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem nessa leitura. Observe comigo aqui. 1 Colossenses capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 3 ao 23. Olha o que está escrito: graças dando a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 4, a igreja: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E como aprendedes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo,
o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que coisa importante. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, A qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi dado o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceste fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Observe estas palavras paulinas. Jesus aqui é declarado por Paulo, e Paulo aqui não está só apresentando Jesus que está no comando de tudo, mas na verdade Paulo está aqui não só apresentando um líder de uma igreja, um pastor com seus amigos, a implantação de uma igreja, não. Paulo aqui está apresentando a autoridade de Jesus, a obra da reconciliação, a obra da redenção que Jesus fez na cruz do Calvário, e este reino do evangelho que tem poder. Sabe por que o cristianismo não perdeu sua força? Porque ele foi implantado na cruz do Calvário. A igreja iniciou-se na cruz do Calvário. A obra da redenção se iniciou-se. O véu foi rasgado de alto a baixo. A gente tem acesso ao Pai. Esse relacionamento de pai e filho é porque Jesus estabeleceu o seu reino. E nele tem todo o poder. Nele subsiste todas as coisas. Paulo faz questão de deixar essa legitimidade do poder de Jesus sobre as nossas vidas. E o nome de Jesus há poder. Quantos creem que o nome de Jesus há poder? Aleluia. Nós somos revestidos de força, porque o nome de Jesus há poder. Este nome é autoridade. Este nome o inferno estremece, porém não obedece, mas eles estremecem, sabem quem é Deus, sabem que Jesus é. Nós vamos observar a fala do gadareno lá
em Gadara, quando Jesus chega, ele fala: Senhor, tu já vieste me atormentar, porque ele conhece quem é Jesus, eles sabem quem a autoridade que Jesus tem, o nome dele é poderoso. E este reino de Deus se implica justamente a um reino que domina nossas vidas, a um ponto nós, como criaturas, nós vamos entender a vontade de Deus. Porém, só podemos entender a vontade de Deus se estamos inseridos no reino, se vivemos princípios do reino, se queremos fazer a vontade do reino. Vamos observar Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15. Olha lá, a oração famosa do Pai Nosso. Glória a Jesus por isso. O reino implica, o reino de Deus, em reconhecermos a vontade de Deus. A vontade de Deus começará na terra, como também no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15. Olha o que está escrito. Os irmãos acharam? Amém? Versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Leia para mim o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir o que está lendo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui da terra como no céu. Que reino é esse que estamos chamando? É o reino dos céus, é o reino de Jesus, é o reino que Jesus está implantando aqui, é o reino que está sendo missionado. Mas quando nós chamamos o reino para a nossa vida, nós temos que viver diferente. Glória, aleluia. Nós temos que ser diferente. Aleluia. Nós temos que ser mudados. Por isso que Jesus lá na frente: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem que ter o arrependimento para que o reino esteja estabelecido na nossa vida. Aleluia. E a partir que eu estou inserido no reino, eu tenho que viver a vontade do Pai. E seja feita a tua vontade. Jesus está orando e ensinando todos o mundo a orar assim. Oração do Pai Nosso, a oração universal da Bíblia. Mas quando nós lemos isso daqui, não entendemos a importância do que isto aplica na nossa vida, a importância de viver e ter essa autoridade do reino na nossa vida, mas viver a vontade ou fazer a vontade do Deus do reino. Jesus. Sabe o que nós vivemos muito hoje, irmã Denise, irmã Jô, demais irmãos que estão aqui? Muitas pessoas fazendo o seu reino próprio, porque querem fazer a sua vontade. Porque para fazer a vontade do papai, tem que ter renúncia, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que mudar o caráter. O que fazia mais não faz mais, o pecado que vive não faz mais, a sujeira da carne tem que ser limpa pela palavra, porque a palavra confronta, ela aperta, ela esmaga, ela lava a pessoa, porque é papel da palavra. E quando a pessoa é regenerada de dentro para fora, ela passa a ser diferente de fora para dentro. Aí a gente vê a mudança no reino. Pessoas que querem fazer o seu próprio reino, elas fazem a sua vontade, o seu querer, o seu poder. Elas usam a influência, elas usam a posição, elas brigam por status, elas brigam por dinheiro, elas brigam por governo, ela briga porque ela quer implantar um reino. Vamos olhar para a Bíblia. Lembra aquele que quis implantar o reino? Como era o nome dele? Lúcifer. Que o céu não estava suficiente para ele, ele quis dividir lá o céu. Como era o nome dele? Lúcifer. Foi descer de alto a baixo, o diabo. É ele, é o espírito do diabo que quer implantar o reino. É ele que
veio matar, roubar e destruir, ou seja, o reino dele é diferente. E tem pessoas que não entendem que a você querer estabelecer outro reino, a sua vontade, o seu querer, a sua forma. Tem gente hoje em dia crente que quer fazer a igreja do jeito dele, ou seja, o reino para ele. Mas o reino já está plantado, o reino já tem os seus princípios, a Bíblia já foi escrita. Eu vejo aí um monte de baboseira hoje, estão querendo escrever uma nova Bíblia, estão querendo fazer novos princípios. O reino já está estabelecido, o reino do céu já está firmado. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vivo está, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele deixou a palavra como princípio de todas as coisas, e esta palavra tem poder e autoridade. Amém? Deus, aleluia. Sendo assim, vejamos a importância de entendermos, porque se nós queremos chamar o reino para nós, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aí o negócio aperta. Lá não sei como bom capixaba, não Romário, como bom capixaba, as coisas às vezes apertavam, não apertavam, de tal modo que você dizia assim, não tem mais como. O reino também chega ao ponto que nós chegamos no momento dizendo assim, o reino vai me mudar, eu estou diferente, porque o reino nos aperta de uma forma carinhosa, aconchegante. A palavra nos molda de uma forma que nós passamos de uma velha criatura pecaminosa a uma pessoa que vive em espírito e em verdade. Glória a Deus. Sabe por que Jesus está sempre procurando, e o Espírito Santo procurando verdadeiras pessoas que vivem em espírito e verdade? Porque são pessoas mudadas, pessoas regeneradas, principalmente pessoas transformadas. A conversão verdadeira hoje é necessária. Não tem como a gente só ser convencido dentro da igreja. A gente tem que ser convertido, porque o convertido que vai salvar o perdido que está lá fora. O convencido que vai entender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também o convertido que vai trazer o filho, aleluia, que sabe o caminho de volta, aleluia, para a casa do pai, mas também ajudar a sarar aquelas que perderam a dracma dentro da casa, que estão aí precisando de uma limpeza, precisando achar o valor que foi perdido. Observe a importância. Portanto, ninguém conhece o reino de Deus e serve o reino de Deus se não fazer a vontade do Pai, se não fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos afirma muito claro, Jesus chamou os discípulos para o reino. Segue. Então eles seguiam Jesus. Observe Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. Olha o que está escrito. Jesus está chamando os seus discípulos e a fala dele não muda. Olha o que diz. Ele dizendo, o tempo está cumprido, porque eu estou na terra. Eu cheguei para implantar o meu reino. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Estou aqui, o meu ministério está começando. Eu estou implantando o meu reino, o reino dos céus. O tempo está cumprido. Eu sou portador do reino. Eu tenho autoridade do reino. Você lembra quando Jesus chegou lá na sinagoga e leu o que estava escrito em Isaías? O povo ficou admirado, porque ele tinha autoridade. Ele me dava toda a autoridade no céu e na terra. Ele era portador. Ele é o próprio reino dos céus. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Essa palavra crer é justamente seguir, acreditar, confiar, ter esperança. Amém? Por isso que o reino de Deus, ele sempre produz 3 coisas fundamentais. O maior princípio de maior autoridade que está norteado em todas as cartas paulinas, o amor.
Paulo fez questão de pregar sobre o amor e o princípio de que ele é. O amor é um princípio, é um mandamento, uma escolha, é algo que muda. Mas Paulo também falou sobre a fé e a esperança. O reino de Deus sempre estabelece na vida daquele que se é mudado fé, esperança e amor. Nós vimos a ação de quem é mudado no reino pelo fruto. O fruto com as suas 9 características. Que fruto é este? O amor. Jesus vai terminar o sermão aqui no capítulo 4 e vai iniciar o grande sermão da montanha no capítulo 5. E ele vai trazer princípios do reino. Ou seja, ele está dizendo: ó, arrependei-vos. Eu estou convidando vocês para a mudança. Quando vocês quiserem mudar, venham para o reino. E vocês vão ver a diferença que este reino tem. Aí, Jesus começa a convidar os seus discípulos. Larga o pai, a mãe, larga as redes de pesca e vai seguir. O outro era cobrador, segue ele e seguiu. Por quê? Porque viam fé, viam amor, viam esperança, mas principalmente reconhecia a autoridade do reino que estava na vida de Jesus. Realmente Jesus é o próprio Deus encarnado. Como diz João, tem que escrever para combater todo o mundo gnóstico e o povo da época e comprovar que Jesus realmente era o Filho de Deus, trazendo 7 declarações de Jesus, 7 milagres. Mas o que ele diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ou seja, nós vimos a autoridade deste reino, nós vimos o poder desse reino, nós vimos a manifestação deste reino. Glória a Jesus. E o que eu mais amo neste reino, que Jesus não nos deixou órfãos, Denise. Ele nos deixou consolador. As manifestações do reino para quem acredita, para quem tem fé, para quem tem esperança, para quem tem amor. O Espírito Santo molda, o Espírito Santo enche a criatura, o Espírito Santo regenera ao ponto que a pessoa entende essa mudança e passa a ser diferente. Claro que muitas pessoas hoje estão aí querendo implantar reinos próprios, porque o negócio que parece que é fácil é ter poder, é ter posição, é ser um pastor. Tantas pessoas buscam glória para si, com movimentos proféticos, com situações, mas depois eu não vejo mudança. Eu só vejo uma mudança quando a pessoa reconhece a autoridade da palavra, se dobra na palavra, e dizendo a palavra, leia ele lê a palavra, e ele vai sendo transformado, regenerado, ele vai sendo mudado, a sua mente passa a passar diferente, andar diferente, vestir diferente, se comportar diferente. Essa é a ação do princípio do reino. Olha o que Jesus diz. Por esse motivo, Jesus escreve aqui: nos convida ao arrependimento. Entrando a palavra, então, arrependimento, nós vamos olhar no grego, esta palavra significa metanoia. Essa palavra ela tem junção de 2 palavras no grego, meta e noias, que significa justamente além ou estar além da mente ou do pensamento, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, de atitude. É isso que Jesus está dizendo: ei, arrependei-vos, porque é chegado no reino dos céus. Vamos mudar essa mente, o seu pensamento, a sua forma de agir, de pensar, de falar, porque o reino dos céus está estabelecido. É isso que ele nos convida. Eu não reconheço outra ação de transformação se não for a palavra, meus irmãos. Nós temos que entender que a metanoia, a mudança de mente,
é importante e ela é fundamental para aqueles que querem viver a vontade. Lembro que aqueles que não estão no reino, que não servem o reino, não tem como fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai tem 3 aspectos do Deus Pai. A vontade proibitiva, que Deus proíbe. Lembra lá no Êxodo da lei? Não matarás. Deus proíbe. A vontade proibitiva está estabelecida. Mas também temos a vontade permissiva por nossas ações, por nossa insistência como filho. O Pai nos atende, mas temos a consequência a pagar. Que filho, como diz a própria Bíblia, pede um pão, o pai vai dar uma pedra no lugar? Não é assim? Deus é bom, sim, mas a consequência da permissão que Deus nos permite, porque nós queremos mudar a sua vontade, insistimos, e muitas vezes Ele permite, nós sofremos a consequência, e não entendemos que Jesus sempre deixou muito claro que quando Deus permite, nós temos que entrar na escola de Jeová. O apóstolo Tiago, ele sempre afirmou isso, irmão Alvindo, a dizer que, olha, vocês são bem aventurados se passarem por grandes provações. A provação produz a paciência, a experiência. Olha, Deus nos prova e o diabo nos tenta. Tiago escreve tudo isso, que possamos triunfar sobre as provações. Essas provações é para uma pedagogia, ou seja, para um ensinamento, para um crescimento espiritual, até que possamos estar maduros, ao ponto de discernir espiritualmente a vontade de Deus e não ficar só insistindo. Me dá, papai. Sabe aquele menino que pede o todinho, a bolachinha, a chupeta, quando tira da boca, o pai tem que tirar a chupeta da boca, ele chora, e o pai tem que dar um presente no lugar. Muitos foram assim, foi assim, normal. Às vezes nem tinha chupeta na época, era surra mesmo. Mas muitas pessoas eram assim, tinha que trocar a chupeta por um presente, por alguma coisa. É assim a vontade permissiva, você fica insistindo, mas tem as consequências. Mas tem a vontade diretiva, que quando o crente é maduro, o crente entende que Jesus está trazendo provas, mas as provas são passageiras, elas são pedagógicas, elas têm um começo, meio e fim, elas não são eternas, elas são para edificação, para aprender. Então raciocine como crente maduro, como Paulo diz aqui aos Colossenses: olha, para que você chegue a um ponto de uma inteligência espiritual. Por que inteligência espiritual? Para discernir a vontade plena e perfeita, agradável de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que está ligado sempre ao que, irmã Denise? A bondade de Deus. Porque Deus não muda quem Ele é. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus imutável, transcendente, imanente. Ele é um Deus que não muda. A sua promessa é fiel. Como diz Paulo ao povo de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 24. O mesmo que prometeu o fará, porque Ele é fiel. Aleluia. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele determina, está determinado. Mas a gente tem que entender o tempo de sua vontade. Está pronto para receber tudo que Deus tem preparado para nós, mas principalmente fazer a vontade de Deus estabelecida, porque Deus vai em nós usar a gente e vai trabalhar em nós, por nós e através de nós, pela sua vontade. E a gente tem que entender que a gente é instrumento de Deus, principalmente nós, imigrantes, que estamos numa terra estranha, que estamos em outra nação, que pegamos um avião de mais de 10 horas de voo, que estamos em outro continente, que estamos em outra situação, em outro poder econômico, em outra política, em outra situação, de várias pessoas, de várias línguas, de várias nações. Você veio aqui com um propósito, você veio aqui com um objetivo. Deus te escolheu para fazer a vontade dele nessa nação também. Mas você tem que prestar atenção muito rápido,
com uma inteligência espiritual para fazer a vontade de Deus forte, seriamente, com graça, mas principalmente com uma mente mudada, com a mente estabelecida. Porque pessoas com a mente cauterizada em suas ações e suas vontades, eles acham que a igreja é dele, que a forma é dele, que as coisas têm que ser do jeito dele, que a ação de Deus só opera da maneira que ele quer, e é ao contrário disso. Mas o crente bem maduro, bem resolvido, ele vive a vontade diretiva de Deus. Essa é muito boa. Sabe como, Romário? Vou usar o seu exemplo. Lá na aula de carro, você sentado no banco do motorista para aprender dirigir. Mas o instrutor tinha um volante do lado em frente. Se você errava, ele ia pisando o pé. Só que na vontade diretiva é totalmente diferente. Sabe quem está guiando o nosso carro? Jeová Jireh, o Jeová Rafa. Aquele que sabe da sua vida de ponta cabeça, aquele que viu você nascer, aquele que, mesmo entre entrecidos, como diz a palavra, lá no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139, se eu não me engano, está lá, ele sabia, te escreveu todas as coisas da tua história, ele te conhecia. Aleluia! É ele que está no controle da tua vida. É ele que está no volante do teu carro. E quem que é nós nessa situação da vontade diretiva de Deus? Não tem, diz que me diz, Deus, vira para a esquerda, que aqui é melhor. Deus, vira para a direita, que aqui é melhor. Deus, para, porque tem um buraco. Não, tem um buraco, vai ser difícil. Não. Sabe quem que é? Você é o carona. Glória a Deus! Como diz aqui no Portugal, você vai estar na boleia. Né, irmão Romário? É assim, né? Você vai estar na boleia. Você é o carona. Quem está dirigindo a sua vida é Deus. Ei, você que está me ouvindo, deixa Deus dirigir a sua vida, que é melhor. Aleluia. Os irmãos que estão aqui, deixa Deus dirigir a sua vida. Sabe quando Deus dirige, Deus coloca a mão no volante e diz: desce que eu tomo conta. É a vontade dele. Ei, irmão, é bom, hein? Estar na boleia de Jeová. A gente descansa, a gente tem paz, a gente se sente mais feliz. Eu vejo nesse tempo do século 21 tem gente perdida porque falta um princípio de Deus. Estão buscando felicidade de pessoas, vão se frustrar. Estão buscando felicidade em paixão, em amor, vão se frustrar. Estão buscando situações em outras pessoas, vão se frustrar. Mas quando Deus dirige, Deus direciona, Deus está no controle, você tem felicidade. Eu vejo tantas pessoas sem paz, sem alegria. Jesus. Ei, quando você está na boleia de Jeová, você tem paz. Você pode até dormir. Glória. O seu motorista não vai dormir no volante. Aleluia. É ele que está guiando a tua vida. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que os princípios de Deus vão voltar para a tua casa, vão voltar para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a vida dos seus filhos, para a tua casa, para o teu casamento. Eu não sei onde é o problema, o que necessita, mas a vontade de Deus diretiva vai vir para a tua vida, para a tua casa, para os seus, e Deus vai estabelecer o reino, vai acontecer mudança de Deus pela ação da palavra. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está me impelindo a declarar para você nesta noite que há mudança através da palavra. Receba a mudança de Deus, deixe Deus guiar a sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Nessa ação de mudança, nós vejamos aqui que quando temos a mudança de mente, a mudança de pensamento, também a nossa expressão muda, a nossa compreensão da realidade muda.
o expandir da nossa mente se torna melhor. Sabe como vale a pena confiar em Deus? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha o reino aqui. Em nós opera. O reino de Deus já está estabelecido. Jesus não vai dar lugar para nenhum carnal. Jesus não vai dar lugar para nenhuma situação. O reino dele já está estabelecido. Ele mesmo mandou o anjo de luz, Lúcifer, o diabo, lá do céu, porque queria roubar o reino. Mas, aleluia, ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Aleluia. O que temos que fazer é entender que no poder que nós opera, Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai ter o melhor. E como expandimos a nossa mente, eu vejo o comportamento de Paulo escrevendo a carta, a gente passa a ser diferente. Para Corinto ele diz: ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Copia ele para você ser melhor. Ele está dizendo que eu estou copiando Cristo. Mas já para o povo de Colossenses diz: olha, vocês continuem nesse caminho, que vocês estão vivendo a vontade de Deus, vocês estão copiando os passos de Cristo, vocês estão sendo exemplos, vocês realmente vivem o processo de Deus, vocês vivem a diferença. Irmãos, precisamos viver e aprender a pensar de uma maneira completamente diferente, de uma maneira nova. Nova como? Já foi escrita 2000 anos atrás. É princípio. Quem quebra princípio é quebrado por ele. Viver princípios é viver coisas novas de Deus, é conhecer o melhor de Deus que está preparado. Para nós encerrarmos nessa noite, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler. Aleluia. O que está escrito? Sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Olha que a mudança de mente faz. O nosso culto é diferente, porque a gente vem apresentar um culto em sacrifício vivo. Eu não venho para mostrar a minha roupa, não venho para mostrar meu caçado novo, não venho para mostrar se o terno está bonito ou não venho para mostrar o sapato que eu comprei no shopping de Lisboa, eu não venho para mostrar o calçado novo, eu não venho para aparecer. Eu vim para fazer o culto, porque o culto não é para o vizinho, para o ciclano, para o beltrano. O culto é para mim apresentar em sacrifício vivo, ou seja, eu venho derramando a Deus, eu venho com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que quer Deus, que tem sede de Deus, que chama Deus, mas principalmente santo, em sacrifício vivo, santo, em santidade, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto eu penso no culto. A palavra vem e entra na minha mente, eu penso, olha, eu preciso mudar isso, preciso fazer isso, eu preciso parar de falar mal dos outros, eu preciso ser diferente, eu preciso entrar de uma maneira diferente, eu preciso tratar o meu amigo no meu serviço diferente, eu preciso fazer isso, aquilo, porque a palavra faz eu pensar. Se o culto não
Você não pensa durante o culto, está pensando no dia da manhã, no dia do ciclano, do beltrano, no dinheiro que você tem que pagar, o teu culto não está em sacrifício vivo a Deus. Quando eu venho aqui e a palavra muda, eu me confronto, olha, você precisa mudar isso, você precisa tomar vergonha e mudar. Essa ação é culto. O culto racional, porque eu venho com o objetivo de adorar a Deus. Tem que chegar lá naquela porta e deixar todos os problemas lá. Dizer, Senhor, eu entrego tudo, as lutas, as angústias, as aflições desse tempo presente. E sentar aqui nessas cadeiras, por mais humildes que seja, e dizer assim, Deus, eu vim entregar o meu melhor culto. Sabia que hoje pode ser o seu último culto da sua vida? Você já parou para pensar que pode ser o seu último culto? Você já parou para pensar que pode ser a sua última oportunidade de oferecer um culto vivo e agradável a Deus? Aleluia. Você lembra no passado lá em Levíticos que Deus reprovava um tipo de ação dos sacerdotes se eles não seguiam os rituais? Mas agora não tem ritual mais, não tem obstáculo, o véu do tempo se rasgou. É você que tem que com um coração agradável a Deus apresentar o melhor culto. Daí vai dizer os escritores romanos, Paulo, ao povo de Roma, não vos conformeis com este mundo. Olha, não vos conformeis. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Conformar é aceitar, é ser amigo, é dar as mãos, andar no mundo e acabou. Não tem diferença. Mas transformar é renovar o entendimento. Aí sim chegamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem mais um detalhe muito grande aqui. 1 João 2,17, lá no final da Bíblia, a primeira carta de João, para a gente encerrar. Eu quero orar contigo, com todos os irmãos que estão aqui e também aqueles que estão ouvindo em casa e aqueles que estão lá onde for ouvindo este culto. 1 João 2,17. Olha o que está escrito. 1, 2, 3. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem que permanece, por favor? Aquele que faz a vontade de Deus. E para sempre. Porque a promessa é do céu de glória, é a eternidade. Mas é para aquele que faz a vontade de Deus. Para me fazer a vontade de Deus hoje, nesse primeiro dia dos nossos princípios do reino, nós temos que estar inseridos no reino. Temos que ser transformados para o reino. No próximo culto de ensino, eu quero te convidar a ver esses valores do reino, a cada princípio, a cada expressão que o Senhor Jesus nos ensinou. Aqui, no próximo culto, nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero te convidar a viver um tempo novo de Deus através dos princípios. Amém? Vamos se colocar em pé, orar a Deus e agradecer por este culto, pela sua palavra e pela graça do Senhor que está sobre a nossa vida. Quantos querem ser diferentes no reino de Deus? Querem ser crentes melhores para ser diferentes desse mundo? Levante as suas mãos e ore comigo. Pai, nós precisamos, Senhor, ser crentes melhores. Ó Senhor, usa nossas vidas, Pai. Ó Senhor, que o reino se estabeleça, que a sua vontade seja feita. Ó meu Deus, tira toda, Senhor, obra do eu, Senhor, do querer, do meu efetuar, que eu posso, que eu tenho, e que teu reino prevaleça. Ó Pai, abençoa na vida, Senhor, desta igreja, dos seus filhos que querem ser mudados e transformados pela palavra. Ó meu Deus, alcança os corações daqueles que necessitam, daqueles que precisam de fé, de esperança e de amor. Ó meu Deus, muda esta palavra, Senhor, desse país, pela sua palavra. Ó
Oh Pai, que possamos ser transformados a cada dia. Nos guie, papai. Oh Pai, de uma forma, Pai, que possamos conhecer a tua verdade, conhecer a tua vontade e o teu amor. Oh Espírito de Deus, fala conosco, Pai, a cada dia. Oh Pai, que teu reino, Senhor, mude nossa vida e seja notório, Pai, a mudança de vida. Oh Rabacandora Basuri Andarabahaya. Dê força, Pai, para o filho, para a filha. Dê força, Pai, para o servo, para a serva, aquele que necessita da tua bênção e do teu milagre. Pai, nós declaramos uma bênção em nome de Jesus, crendo na vitória dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Diga comigo bem forte: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eis-me aqui, filho de Cristo.